Olá, você que nos assiste pela TV Câmara Natal. Este é mais um programa Letras Potiguares, que você já sabe. Todas as semanas a gente se encontra nesse momento para discutir as letras, a produção literária do nosso estado, sempre com um convidado muito especial. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui um grande poeta, um dos melhores que eu conheço, um amigo muito querido e meu presidente na Academia Macauense de Letras e Artes. Seja muito bem-vindo, Horácio Paiva, meu querido Horácio. Obrigado, Michele. Obrigado, Michele, e todos que nos escutam, né, por ter me convidado. E aqui estou para fazer a exposição esperada. Aqui a ideia é deixar sempre o nosso convidado sempre muito à vontade, porque ele é quem é o protagonista, né, do programa. E eu já queria começar conversando com você sobre como você avalia a nossa terra, contextualizando a nossa terra, Macau. Ela tem uma verve artística muito aflorada, né? E geralmente eu pergunto aos meus convidados como é que ele ou ela avalia a cena literária do estado. Mas aí, a você eu queria fazer um recorte. E como é que você avalia a cena literária de Macau nesse momento, nessa contemporaneidade, considerando esse histórico de grandes artistas que Macau tem? Você disse bem, Macau tem uma tradição na história literária do Rio Grande do Norte. A história literária do Rio Grande do Norte é uma história relativamente nova, não é? Uma história que remonta ao século XIX, meados do século XIX para cá. O Rio Grande do Norte não tem uma tradição tão antiga assim, mas dentro desse contexto, Macau tem uma posição marcante na nossa literatura. E é esse movimento, né? Essa posição de Macau, esse contexto de pessoas ligadas à literatura, à cultura em Macau, e tudo isso favoreceu a criação da nossa academia. A Academia Macauense de Letras e Artes, a nossa ANA, né? Criada recentemente. Mas ela já era um sonho antigo, né? Gilberto Avelino, nosso grande amigo e grande poeta macauense, já começa a conversar comigo sobre a criação de uma academia em Macau. Faleceu em 2002 e a academia surgiu em 2018, né? E com membros excelentes, pessoas que têm uma grande sensibilidade e que têm realmente história e que realmente participa da produção literária do Rio Grande do Norte. Macau, na poesia, está sempre presente, né? Não apenas com Gilberto e Edinor, mas com vários poetas novos que estão surgindo em Macau e que alguns deles participam da nossa academia, como é o seu caso, como é o caso de Tião Maia, como é o caso de Alfredo Neves, o caso de Ribamar, o caso de vários colegas e amigos que estão nessa onda cultural fortíssima da nossa terra das Salinas. Você vai lançar um livro de poesia agora. Eu agora sou entrevistador. Não é? E o nome sugestivo demais, Barés de Cisígias. E me convidou para ser prefaciador. E você, com muita gentileza e uma certa anuência ali, né, também. Fez um prefácio muito bonito. Você veja que no nosso grupo, né, nosso grupo telefônico, de Zap, no grupo da academia, o que mais se publica é poesia. Então a poesia está muito presente, né, na nossa vida. E Macau certamente tem uma participação muito ativa na poesia e no cenário intelectual do Rio Grande do Norte, né? Horácio, você é contemporâneo de Gilberto Avelino, né? Eu queria que você, no sentido de ter convivido com ele, e eu gostaria de saber, assim, como é que era essa sua vivência? Você tinha uma comunicação com Gilberto no campo pessoal e no campo literário também? Como é que isso acontecia? A minha amizade com o Gilberto é uma amizade muito antiga, uma amizade que remonta à minha infância.
porque é interessante como as nossas vidas estão assim ligadas. O pai de Gilberto, que foi um grande poeta, também Edinor Avelino, poeta excelente, foi jornalista também no Rio, né? Ele foi professor de português de meu pai. Olha só, curioso. E Gilberto, eu não sei se em virtude disso, essa proximidade, Gilberto foi, desde muito jovem, seguidor político do meu pai, que meu pai foi político em Macau. Meu pai teve uma participação muito grande na política de Macau, né? Sobretudo nas décadas de 40, 50, 60, até 70. Né? Foi vice-prefeito 2 vezes, candidato a prefeito. Gilberto lamentou demais ele ter perdido aquela eleição de 52 por 60 votos apenas. Então Gilberto, eu já conheci Gilberto desde menino. Gilberto se lembra de mim desde menino, porque ele ia muito à minha casa. E ele, certa vez, num comício do meu pai, levou Ticiano Duarte, Ivan Meira Lima, vários jovens acadêmicos de direito para esse comício lá. Então Gilberto tem uma ligação comigo muito antiga, né? E depois também, não só nos interesses assim ligados à política e à literatura, como também ao trabalho. No direito também, ao direito, né? Porque eu trabalhei com o Gilberto. Nós tínhamos 2 escritórios, mas éramos juntos. Fazíamos trabalhos juntos, éramos associados. Então, eu trabalhei muito no direito com o Gilberto. Inclusive, o meu último encontro com o Gilberto, na semana que ele faleceu, foi em Macau, numa audiência. Nós saímos da vara de trabalho, ele sentiu-se um pouco mal, mas me disse que era coisa passageira, devia ser a pressão. E perguntei se ele queria vir a Natal comigo. Ele me deu uma resposta muito engraçada. Ele disse: Horácio, eu sou lá homem de passar um dia só em Macau. Gostei dessa resposta. Era a maneira dele falar, tá entendendo? Não, eu vou ficar, eu estou bem, isso aqui deve ser ou a taxa de diabetes, ou uma coisa lá qualquer. E eu viajei, fiquei num sítio que eu tenho em Itaipu, na quinta-feira, quando me telefonam dizendo que ele estava sendo levado para Natal, já doente. Quando eu chego em Natal, ele já está internado. Né? Está internado e fez uma cirurgia de coração, um infarto que ele havia tido. Mas faleceu. Eu e Ticiano Duarte, grande amigo dele, grande amigo meu também. Ticiano esteve comigo presente em várias situações da minha vida, situações ligadas à profissão e ao trabalho social, né? E ficamos lá aguardando até madrugada, quando nos retiramos do hospital. De manhã chegou a notícia do falecimento de Gilberto. Foi uma grande perda para Macau, para o Estado e, sobretudo, para todos nós, né? Mas a vida é assim, né? E até Ticiano também já faleceu, né? Mas é isso. Agora eu queria saber do poeta da Torre Azul, que você falasse um pouco da sua produção literária e também dessa sua ligação com Cuba, né? Com o Félix Contreras. Sim, sim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua produção literária, sobre os seus livros e sobre essa fecunda amizade também. Eu tive e tenho grandes amigos. Isso é uma coisa interessante na minha vida. Não é difícil ser seu amigo, né? Porque você é muito afável. Sorte de quem tem. Eu tenho um amor à flor da pele. Igual aquela música de Zé Cabaleiro. Então o que ocorre é que a minha produção literária, ela foi interrompida durante muito tempo, porque na realidade eu escrevo desde jovem. Eu acho que eu devo escrever desde talvez 12 anos, do ponto de vista literário, assim, de escritas de poesia, essas coisas. 12, 13 anos, eu já me interessava por poesia. Recebi de presente o meu irmão mais velho, Graziani, um livro que muito me influenciou, Obras-Primas da Poesia Universal. Era uma antologia da poesia universal, né?
organizado por Sérgio Millier, um grande intelectual do passado, contemporâneo de Bandeira, né? E um livro formidável. E eu já tive vários volumes desse livro, empresto, extravio, e consigo sempre comprar mais algum. Eu sempre preservo isso aí. Como é o nome? Obras-primas? Obras-primas da Poesia Universal. Eu acho que naquele site Recanto das Letras você ainda consegue pedir. E eu recomendo. Porque dá uma visão... Então uma visão bem ampla. Essa visão universal da poesia, que eu tenho desde cedo, tem muita influência dessa raiz. Dessa raiz, né? Que depois eu fui lendo outras antologias e tal, entendendo melhor, procurando conhecer a literatura não só do Brasil, mas não só europeia, mas também a chinesa, a literatura do Japão, né? A literatura influenciada pelo Zen budismo. Então, esse campo literário todo, eu me interessei por ele e conheço, né? Não na totalidade, que seria impossível, mas conheço bastante. Por causa a visão panorâmica ampla você tem. Visão panorâmica ampla eu tenho, né? E eu tive que interromper. O primeiro poema publicado meu foi em 1961. Eu devia ter uns 15 anos, 16. Foi num jornal de Macau. O Nacionalista. Era o nome do Olha que nome! E a gente tinha ligação com o jornal... Mas eu acho que era outro nacionalismo, né? A ligação com o jornal pelo seguinte, porque o meu pai havia participado de uma aliança com Venâncio Zacarias, na eleição de 1958, Venâncio candidato a prefeito, e ele abdicou, ele também era candidato a prefeito. Mas para vencer o adversário, ele abdicou da candidatura e coligou-se com o Venâncio. Aí formou uma coligação PSD-PTB, que no plano nacional era muito ampla também, apoiava Juscelino, apoiava Jango, né? E ganharam a eleição, em 58. Com isso favoreceu também a eleição de Floriano como deputado, mais adiante. E foi criado o Jornal Nacionalista. E eu publiquei, um irmão meu mais velho, Daltro, muito ligado à literatura e à filosofia, muito culto. Ele escrevia uma coluna nesse jornal, que era Dicionário Interessantíssimo. Mas era uma coluna de teor político, teor irônico, brincalhão, satírico, né? E poesia. Aí meu primeiro poema eu tinha o nome de O Tempo. E foi publicado nesse jornal em 1961. Depois eu comecei a me envolver mais adiante com trabalhos sociais. Eu participei de muitas coisas aqui em Natal, tanto é que recebi até da Câmara o título de cidadão natalense em virtude de todos esses trabalhos. E com isso eu parei, eu dei prioridade, né, ao trabalho coletivo, mesmo em prejuízo das minhas aspirações pessoais, que eu queria mesmo era escrever, né? E já quando eu estive em Recife, que eu fiz vestibular em Recife, comecei o curso de Direito lá em Recife, eu já participava, era 70, 71, de algumas reuniões contra a ditadura que tinha se instalado no país. E depois, quando vim para Natal, o meu desejo era, já terminei o curso de Direito aqui, e o meu desejo era criar aqui um centro de defesa de direitos humanos. Porque as questões de tortura eram muito grandes, não só a tortura política, a tortura dos presos comuns também, né? E aí comecei com esse movimento, contei com um companheiro que me ajudou muito, que era advogado também, do Banco do Brasil. Eu também fui advogado do Banco do Brasil. E começamos a construir essa ideia. E viajamos, fomos a Recife, fomos a João Pessoa, nos ligamos a pessoas que estavam ligadas a esse movimento de direitos humanos. Em João Pessoa tem havido a criação de um centro de defesa de direitos humanos. Tinham dois advogados militantes, Genário e Vanderlei, mas tudo sob a tutela não, sobre digamos assim, o beneplácito lá da igreja local, o arcebispo da Rapoio, Dom Pelé, né?
E nós trouxemos a ideia para cá e começamos a discutir e vieram as adesões. Padre Pio, da Igreja Católica, foi um dos primeiros que aderiram à ideia. Dermi Azevedo, que era jornalista aqui em São Paulo também, né? Eu não sei se você conhece Dermi, mas Dermi tem uma produção profícua como jornalista. Rivaldo Fernandes, amigo nosso também, naquela época Rivaldo era da Pastoral da Juventude. E Dom Nivaldo abrigou essa ideia, acolheu essa ideia e foi criada então a Comissão Pontifícia Justiça e Paz. E eu fui presidente, não fui o primeiro presidente, porque o primeiro presidente nomeado foi Adilson Gugel, um brilhante colega advogado, mas que não pôde continuar por razões de trabalho. E foi feita uma eleição, né, com as pastorais, e eu fui eleito a cabeça da lista, né? E Dom Nivaldo me nomeou, né? E aí comecei esse trabalho de direitos humanos, de denúncias, fazendo movimento, sofrendo ameaças, essas coisas todas, mas levando adiante. Entrando em penitenciária para investigar, consegui isso naquela época, né? Um diretor visionário da penitenciária, Fabrício, advogado, estava de missionário. E eu cheguei um dia lá para investigar as denúncias e ele disse, pode entrar, Horácio. Eu disse, eu estou com um gravador. Ele disse, pode usar. Eu entrei, fiz um relatório, breve relato de tortura, entreguei ao Dom Nivaldo, da igreja, a igreja fez vários diálogos com autoridades e tal. Então isso é só um resumo das coisas. E depois disso aí eu ingressei no movimento sindical. Aí retomamos os sindicatos bancários, que desde 64 estava inativo, né? Não era nem inativo, havia eleições, mas essas eleições de bico de pena, com uma pessoa lá que era presidente, mas na realidade não era. Nós tínhamos um movimento grande, ele engavetava, primeiro para a gente não ter voto, engavetava os pedidos de associação, mas mesmo com os poucos associados, nós ganhamos a eleição. Aí, a partir daí, começamos uma ampla campanha de sindicalização e um dos primeiros passos foi ampliar o movimento sindical, unir novamente, né, criar a central sindical. E já em 81, nós criávamos a Unidade Sindical do Rio Grande do Norte, com os sindicatos urbanos e rurais. Para você ter uma ideia, eu participei também da Comissão Nacional Proculta, com Clata, essa coisa toda. O nosso encontro no Rio Grande do Norte, para eleger delegados, né, foi no Colégio Marista. Sabe quantos delegados de sindicatos rurais e urbanos fizeram presença? Mais de 300. Foi uma coisa incrível. Eu fui eleito presidente, o vice-presidente foi o presidente da FETAR, na época, José Francisco da Silva, né, mais conhecido como Menezes, né, da Central. O diretor secretário, o William, que era um médico, que era do Sindicato dos Médicos, e outros sindicatos participavam da direção. Fizemos essa enclate, nomeamos delegados também para a chamada Conclate, que já era uma nacional que ia vir em São Paulo, né? E eu fui para a Conclate também, fui representante do Rio Grande do Norte, né? Eu e Menezes, lá na Conclate, Comissão Nacional Proculta, da primeira direção, né? Sim. E além disso, participei de vários outros movimentos para encurtar um pouco a história, que eu sei que nós temos aqui pouco tempo, né? Senão eu vou passar aqui muito tempo falando. Além disso, coordenei o movimento Prodiretas no meio social, sindical, né? Criamos uma coordenação, eu fui coordenador. Primeiro comício da Prodiretas aqui no Rio Grande do Norte não foi o comício oficial partidário que ocorreu em abril de 84, com o Tancredo e tal. Foi um comício que nós promovemos, muito bom, na Praça Etílio Ferreira, mais de 10 mil pessoas. Só o movimento social, associações, sindicatos, né? 10 de fevereiro de 1984. Depois, em abril, foi feito um outro comício que eu também participei. Mas tinha 5 anos. Você tem 5 anos? Deve ter sonhado com isso, não? Mas isso tudo é para dizer, Michele, que além disso,
eu passei muito tempo fora assim das letras. Devido a todas essas atividades, né? Ligado a todas as atividades, viajava muito, né? Viajava muito porque o movimento era nacional, né? Então eu ia muito a Brasília, São Paulo. Em 82 eu assisti o fim da participação do Brasil na Copa do Mundo, foi Brasil e Itália, na sede da CONTAG, que era a Confederação dos Trabalhadores Rurais, em Brasília, a reunião da Procult lá. Nós assistimos, estávamos todos lá. Eu, Alívio Dutra, que era muito amigo meu. Era não, ele está vivo ainda, lá no Rio Grande do Sul. Sim. Né? Me lembro de outros, de Ivan Pinheiro, que era presidente do Sindicato Bancário do Rio, que fazia parte também. Lula também estava presente, né? E assistimos o jogo juntos, porque estávamos nessa reunião, né? Então foi um movimento assim de muita força, até a redemocratização. Participei também do Comitê de Anistia aqui, de tudo sem imaginar, eu estava assim fazendo a minha presença. Então eu deixei essas coisas pessoais muito de lado. Isso antes de subir a Torre Azul? Antes de chegar na Torre Azul, e eu digo às vezes ao meu filho, olha, porque meu filho terminou direito, né? Você procure advogar de forma ampla e não só o que lhe chega oficialmente e tal. Porque quando eu fui abrir o meu escritório de advocacia, a quantidade de clientes que eu tive, que já era conhecido no meio social, trabalhista, né? Eu e Gilberto e mais 2 advogados, né? Joselito e Eduardo Nobre, que hoje é procurador, né? Está aposentado também. Nós patrocinamos uma das maiores ações aqui de trabalhadores do Rio Grande do Norte, que foi vinculada à revisão de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em 1997. Foi a primeira ação, 1.000 e tantas pessoas, você veja. Agora, puxado exatamente por mim, pelo esse conhecimento no meio sindical que eu tinha, assessorei sindicato de educadores, criei o sindicato Senalba, a criação do Senalba, eu participei da criação do Senalba, sindicatos vigilantes. Primeira reunião foi dentro dos nossos sindicatos bancários. Então, foi uma vida muito ativa e eu realmente me sacrifiquei assim pessoalmente, do ponto de vista que eu mais gostaria de fazer era estar escrevendo. Mas como a gente... Mas pesava. Agora, depois de realizada isso aí, essa redemocratização, tudo, nova Constituição, tal, disse, não, agora eu não vou. Agora eu já dei minha contribuição, né? O meu caminho não vai ser esse aqui na via partidária, não. Eu vou agora escrever. E aí foi quando eu publiquei o meu primeiro livro, Navio Entre Espadas, em 2002. Que contei com a presença de Gilberto ao meu lado no lançamento o tempo todo, que foi um lançamento muito bom. Vendi quase todos os livros no lançamento, na Capitania das Artes, né? Gilberto ficou sentado ao meu lado, eu autografando aquele livro, e Gilberto ao meu lado, e a fila lá, e Gilberto o tempo todo ali. Poucos meses depois ele faleceria, porque o livro foi lançado em maio de 2002 e ele faleceu em julho de 2002. Então o Gilberto era meu amigo dos dia a dia, amigo íntimo e tudo tal. Agora, aí, essa ligação com a cultura, com os intelectuais de Cuba surgiu porque quando eu estava aí, não era mais presidente do Sindicato Bancário, eu era diretor regional porque os bancários tinham uma organização regional, que era Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Pernambuco e Alagoas. E eu fui diretor dessa regional, dessa federação de sindicatos. Quando eles estiveram aqui, eu promovi aqui em Natal, ajudei a promover uma semana de arte, da arte cubana, exposição de quadros, exposição oral, né? Mas sem vinculação política, é uma coisa cultura mesmo. Tanto é que eu ainda recebi até alguns quadros de presentes, e ainda tenho esses quadros que alguns pintores de Cuba me deram, né? E nós fizemos um sarau poético lá na ABB. Contreiras lia poemas, eu traduzia, eu lia poemas meus também, tudo tal. Então, com isso,
eu participei, eles me convidaram para participar de várias publicações de Cuba. Entendo. Por exemplo, uma revista mais antiga de Cuba, que é de 1913, Boêmia, publicou poemas meus. Depois El Caimán Barbudo, que é já da juventude cubana, também publicou. E eles ficaram publicando e eu fiquei conhecendo vários intelectuais de lá. Roberto Manzano, um grande poeta, muito, inclusive aplaudido no México. Eu passei a publicar lá, talvez até mais do que tinha publicado aqui, mesmo assim, espaçamente em jornais, né? E continuei produzindo aqui. Aí veio esse primeiro livro, depois veio A Torre Azul, sim, né? E depois o último foi Caderno Imaginário, e eu estou com outro que é Navio Azul Imaginário. Então, esse próximo livro a gente vai marcar novamente aqui para a gente vir conversar, porque o tempo realmente é muito curto, eu acho que eu falei né? demais sobre os Não, movimentos você falou sindicais e o sociais. necessário. Motivo para a gente ter outro momento. Horácio, eu gostaria de agradecer imensamente sua presença e deixar aberto para você fazer as suas considerações, né? Finais, e já deixar marcado para a gente vir em outro momento conversar mais. Eu quero elogiar aqui, não é, o espaço e elogiar a ideia também das letras potiguares, formidável isso para a nossa cultura. Elogiar você que tem participado de todas essas coisas coisas aqui para a cultura ultimamente, né? Como, por exemplo, o Dia da Cultura, Dia da Literatura. O Dia da Literatura Potiguar, sim. que contou com a sua participação muito grande, e agora com esse programa aqui, magnífico esse programa, né? Muito bom isso aí para movimentar, né? Para movimentar. Bom demais. Isso. Obrigada e até um próximo programa. Obrigada, Horácio. Tá certo, Michele. Obrigado a todos e especialmente a você que me convidou. Estamos aí sempre presentes, viu?